O Corinthians pode anunciar o técnico Dorival Júnior. Eu tenho bastidores importantes sobre essa questão do Dorival Júnior e Corinthians. O Corinthians conversa com o Dorival Júnior. Tem conversas avançadas, tá? Pedro Silveira, companhia, o pessoal tá, né, hoje tá na mão deles, né, essa negociação com o Dorival. Uma pessoa no Corinthians até me disse agora que o Fabinho vai entrar mais em cena agora, após a saída do Ramon Dias, né? O Fabinho vai entrar mais em cena. O Corinthians fez até questão de dizer que o executivo Fabinho Soldado não conversou com nenhum técnico antes. Então, dentro do Corinthians dizem que o Fabinho vai começar a atuar agora bastante após a saída do Ramon Dias, tá? Eu tenho informação que o Corinthians já negociava com o Dorival Júnior antes mesmo do jogo contra o Fluminense, só para vocês terem uma ideia, hein? Porque assim, quando você começa a fuçar, né? Quando você começa a buscar, apurar, você começa a descobrir detalhes, bastidores, enfim, aquela coisa que pouca gente tem. E aí a gente vai descobrindo, quando que foi a primeira procura? Foi hoje de manhã, na reunião? Foi ontem? Não, foi ontem, depois do jogo? Foi também? E eu acabei descobrindo que quando o Santos ficou sem técnico, bateram um fio para ele, tá? Pro Dorival, perguntando, se te interessar, né, um namorico, uma paquerinha, se te interessar, estamos aqui, a gente tem interesse. Isso, quando foi que o Santos ficou sem técnico? Né? Porque eu não lembro, o Caixinha caiu quando? O Caixinha caiu domingo? Foi isso? Se o Caixinha caiu no domingo e o nome do Dorival começou a ser cogitado na segunda-feira, e essa ligação pro Dorival, a primeira ligação, o primeiro contato, deve ter acontecido, foi, né? Foi tô olhando aqui vocês aqui no chat, o Nelson falou que foi, que o Caixinha caiu no domingo. Então eu creio que o primeiro contato do Corinthians, tá? Aconteceu com o Dorival na segunda ou na terça-feira. O Corinthians fez uma proposta ao Dorival Júnior que eu considero uma proposta irrecusável, tá? Eu preciso ver nas minhas anotações, porque eu já trouxe, eu sou o Samir Cascalho, eu trago o salário de todo mundo. Eu sei o teu salário, hein? Eu tô tentando, eu vou pegar nas minhas anotações para ver quanto o Ramon Dias ganhava no Corinthians, porque uma fonte me disse que o Dorival Júnior vai ganhar pouco mais que o dobro do que o Ramon Dias ganhava no Corinthians. Dorival vem para ser, tá? Dorival vem para ser, se realmente se confirmar a vinda dele, um dos treinadores mais bem pagos do futebol brasileiro, tá? Por quê? Primeiro porque é um técnico de seleção brasileira, um treinador que, se fez ou não um bom trabalho na seleção, cabe uma boa discussão, teve tempo para isso, enfim, se fez ou não um bom trabalho com a seleção, ele passou pela seleção, isso valoriza, né, o técnico. Segundo, que o Dorival não estava muito certo de trabalhar já logo na sequência após a sua demissão da seleção. Tanto que eu conversei com uma fonte no Santos hoje que me disse que a justificativa do Dorival, né, em não aceitar a proposta do Santos foi de que ele não trabalharia agora, logo na sequência, logo após a saída da seleção brasileira. E eu conversei com uma fonte agora e disse, mas ele está negociando com o Corinthians, né? Tudo indica que pode aceitar. E aí a fonte do Santos me respondeu. Como eu cobri há 15 anos lá, eu sempre tenho minhas fontes lá
Porque o que eu queria saber? Eu queria saber exatamente o que ele pediu para o Santos para eu saber quanto que ele pediria para o Corinthians ou o que ele pediria em relação ao projeto. Ele não exigiu nada, não chegou a nem falar em salários com o Santos, porque ele disse que não trabalharia agora. Aí essa fonte disse o seguinte para mim, então ele tá fechado já estava fechado com o Corinthians quando a gente foi procurá-lo. Porque ele falou pra gente que não trabalharia agora, que não queria nem ouvir a proposta. E ele tem uma relação ótima com o Santos, com a cidade de Santos. Foram 2 passagens pelo Santos, né? Acho que foram 2 títulos paulistas, Copa do Brasil conquistada, enfim. E ele meteu essa, tá? Ele meteu essa. Então, assim, para você convencer o Dorival, então primeiro você tem que oferecer o projeto para ele, tá? O projeto. E também um baita de um salário. Que aí o Corinthians tem mais bala na agulha que o Santos para oferecer um grande salário. Apesar que o Santos também fez uma proposta boa pro Luiz Castro. O Marcelo Teixeira é meio maluco. O Dorival Júnior tem tudo para ser o técnico do Corinthians, né? A proposta que o Corinthians fez ao Dorival é para ganhar um pouco mais que o dobro, né, do que o Ramon Dias ganhava no Corinthians. E eu acho que o Dorival não precisa, né, o Dorival me assiste, velho. O Dorival é um técnico que para mim tem mais bala na agulha no futebol brasileiro do que o Ramon. Por exemplo, o Dorival treinou a seleção. O Ramon Dias já treinou a seleção argentina? Hein? Agora, velho, é um técnico realmente que o Corinthians vai pagar um pouco mais. E outra, o Corinthians não pode brincar, né? Não dá para ficar esperando muito. Então, assim, o contrato dele vai ter os gatilhos, né? De ganhou título é tanto, classificou é tanto, salário é tanto, pediu contratações, tá? E, cara, a chance dele acertar é grande. Por quê? Porque o Corinthians aceitou tudo. Gatilho, toma. Gatilho para isso, toma. Contratações vai ter no meio do ano, entendeu? Então, meu irmão, tudo que o Dorival pediu, o Corinthians aceitou. Hoje, o Dorival Júnior é o nome mais indicado para assumir o Corinthians, já não é nem novidade aqui do canal. O que é novidade são os detalhes, proposta. Salário um pouco mais que o dobro, né? Vamos colocar o dobro do que o Ramon ganhava no Corinthians. Gatilhos e bonificações que foram pedidas já foram aceitas pelo Corinthians, tá? Promessa de reforços, tudo isso aceito, tudo isso pode deixar, tá? Enfim, e aliás também o Corinthians põe esses gatilhos de título para o Memphis, para os jogadores, não vai pôr para o treinador. A maioria dos treinadores sempre tem esses gatilhos de títulos, classificações, sempre teve, não é algo espetacular, não é nenhuma novidade também,